O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras, com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra o outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Essa 34ª semana do tempo comum, como já há algumas semanas, são 4 semanas que a liturgia nos coloca textos com características apocalípticas, ou então, para dizer com um palavrão, textos escatológicos. Textos que nos faz refletir sobre o fim dos tempos, que a gente chama de fim do mundo. Resumidamente, a gente chama de fim do mundo. E por isso, então, o texto de Daniel, por esse motivo, não é um texto que as pessoas gostem de ler muito, não. Porque o texto traz esses sinais, essa imagem que o rei teve. Daniel interpreta o sonho do rei, mas ele vê uma imagem de um homem, com diversas características, com um pé de barro, com um pé de bronze, com coxa de bronze, enfim, uma descrição com diversos símbolos. É uma figura, se a gente olhar esta figura humana que é fruto do sonho deste rei, Nabucodonosor, é uma imagem meio, vou usar esta palavra, meio esquisita. Porque tem um pé de barro, tem outro pé de ferro, tem uma coxa de bronze, outra coxa de barro. Tem características humanas, tem características que não é humanas, tem características também de uma divindade, tem características divinas. De modo que, se a gente observar a figura que é fruto do sonho do rei Nabucodonosor, é por si uma figura assustadora. É por si uma figura assustadora. E aí o final nos diz lá no versículo 45 do capítulo 2, nós estamos no capítulo 2 de Daniel. Então lá no 45 vai dizer: quanto à pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte, se despedaçou do barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. E aqui uma coisa impressionante que aparece nessa frase. Quando se fala do fim do mundo, do fim
dos tempos, da consumação da história, logo aparece profetas, pessoas iluminadas, pessoas inspiradas, determinando datas. Não sei se vocês observaram, mas agora tem uma corrente, né, de pensamento, o povo pensando e definindo data. Agora diz que o fim do mundo vai ser em 2030. Que já erraram tantas previsões, né? Já fizeram tantas previsões e não acertaram. Agora diz que vai acontecer em 2030. Né? Então, se tem alguém que defina data, este não merece, né, como dizia minha avó, se tem alguém que define data para o fim do mundo, não deve ser gente boa, não. Porque quando que vai acontecer? Ninguém sabe. Nem Jesus sabe o dia que o fim do mundo vai acontecer. O que nós precisamos fazer a gente não pode viver como se nunca fosse chegar. Porque daí vive uma vida, né, uma vida profana, uma vida mundana, sem buscar Deus, sem se converter. E aí, de repente, o Senhor vem, de repente o fim do mundo acontece, de repente o fim acontece, e aí, quando formos chamados diante de Deus, não estaremos prontos. Então, a gente não pode viver como se isso nunca fosse acontecer. Isso é um erro muito grande, viver assim, como se isso nunca fosse acontecer. Então, a gente precisa buscar cada vez mais a nossa conversão. E a nossa conversão é justamente a amizade, a proximidade com o Senhor, no dia a dia, no cotidiano, em todas as áreas da nossa vida. E Jesus, no Evangelho, tem uma exortação interessante, porque as pessoas estão observando a beleza do templo, a beleza material do templo. O templo enfeitado com belas pedras, faziam-se ofertas votivas. Então, eles estavam encantados com a beleza material do templo. E a frase que Jesus diz assim: vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, vai cair tudo. Jesus está falando aqui da destruição do templo de Jerusalém. E, de fato, né, cronologicamente, isso aconteceu. Esse templo belíssimo que eles estavam observando nessa época caiu, não ficou pedra sobre pedra. Mas nosso Senhor está também nos exortando, né? A gente poderia recordar aquilo que está lá no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus está conversando com a samaritana, e Jesus diz, né, que nem aqui nesse templo e nem em Jerusalém vós adorais a Deus. Vós adorais a Deus, deveis adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, adorar e buscar a Deus muito mais por aquilo que pela beleza material do templo. Buscar a Deus justamente por aquilo que Ele é, não somente pela beleza, porque a beleza vai passar. E aí a pergunta, quando Jesus anuncia a destruição do templo, eles perguntam: mas mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Tem uma coisa que Jesus diz: cuidado, cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, ou ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Como eu brinquei, não sigam essa gente, porque essa gente não é gente boa. Nas próprias palavras de Jesus. Bom, tem uma notícia que Jesus nos dá neste Evangelho que deve deixar a gente também um pouquinho preocupado. Jesus diz assim: quando ouvirdes falar guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Não será logo o fim.
Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas. Olha, parece a descrição do tempo que nós estamos vivendo. E aí o que Jesus diz? Não fiqueis apavorados, porque ainda não é o fim. Um outro texto que ele completa isso dizendo, é só o começo do fim. Quando observares essas coisas acontecerem, não fiqueis apavorados, porque ainda não é o fim. É o princípio do fim, é o início do fim. Então, a exortação de Jesus, ela se dá justamente neste ponto. Nesse ponto, que nós não devemos fixar a nossa atenção nas coisas assustadoras que nós iremos enfrentar. Mas sim fixar o nosso coração na presença dEle e confiarmos nele. E vivermos sempre buscando a sua graça, buscando sempre o seu amor. Porque se a gente começar e dar atenção para essas coisas que a gente vê, de fato a gente fica assustado. De fato a gente fica apavorado. E a gente começa a rezar, Senhor, volta logo porque eu não aguento mais. Volta logo porque está difícil. Volta logo porque a situação aqui não está nada fácil. Né? E a gente até emenda, né, numa brincadeira, e volta disfarçado, porque se voltar do mesmo jeito vão te matar de novo. Vão te negar de novo, vão te crucificar de novo. Mas é importante a gente buscar esta proximidade e buscar viver segundo os princípios do Senhor. Para que esses dias, né, não sejamos surpreendidos por esse dia, mas que o nosso coração esteja voltado em Deus, para não nos distrair com os acontecimentos pavorosos e com as situações difíceis que nós iremos viver nesse tempo, né, da vinda ou da consumação dos tempos em Jesus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.